Tô aqui tomando meu café e pensando sobre a doença. Como a doença, ela é, em algum momento, uma bênção. Como a doença física, aquela que vai para o nosso corpo, né? No estágio final, porque a doença física, ela não começa, ela termina. Ela termina num estado de alerta, de gritando para a gente poder nos ver. E o quanto que a doença é também cura nesse mundo dual, né? Nessa dualidade de terra que a gente vive. O outro lado da moeda. Um lado o amor e o outro lado é a indiferença. Né? Para mim, o verso do amor é a indiferença. E o que a doença nos traz? Cura. Quando realmente aceitamos ser curados. Não sair dos sintomas, que é diferente do que muitas vezes a medicina traz, né? Sair dos sintomas. Não. Por trás da doença está você. Essa talvez seja a parte, como terapeuta, que eu vejo a maior e grande resistência para a gente também, todos nós humanos. O inverso da doença está as suas crenças. O inverso, o verso da doença está as informações que você guardou, as memórias que você aprisionou, os registros que você deu muita importância e aquilo foi ficando muito grande. É igual uma água. Eu costumo dizer que a água é a vida, né? A água e o sol são os elementos vitais para a vida humana na Terra. A água é vida, mas se você deixar ela parada, se você não movimentar, se você não gerar aquele caos de transformação, porque quando você movimenta ela também, a depender do calor, ela vai evaporar, né? Se tiver frio, ela vai congelar. Enfim, ela vai se transformar porque a água vai evaporar. Se ela ficar parada, ela apodrece. Olha só. Olha só. E a gente quer evitar ao máximo esse caos. Esse caos que está dentro da gente de lixos que a gente rega, que a gente mantém dentro da gente de uma maneira assim, tão amorosa, né? A gente se apega tanto à dor, ao registro. E aí vem a doença física. E aí, pensando sobre doença, falei com uma pessoa ao telefone que está bem doente fisicamente, que abre, lógico, fendas para o espiritual também, mas o espiritual não é a causa. O espiritual é uma consequência da sua baixa de vibração. E eu fiquei pensando aqui como a doença física, quando a gente tem essa oportunidade de vivê-la, ela é uma bênção. Porque depois da cura real da doença, vem a tua libertação. É muito mais do que se curar para continuar a viver. É se libertar, libertar a alma de você mesmo, porque nunca é do outro, né? Sempre é da gente. Eu vivi 2 doenças. Uma já curei, não saí do sintoma, que foi a artrite. Há 6 anos atrás, eu iniciei um luto, fiquei viúva, e não foi só o viúvo, mas estar viúva, mas meu pai morreu um mês antes, meu sogro morreu entre um mês e o outro do meu marido, e o meu marido morreu 40 dias depois do meu pai, os dois sendo cuidados por mim, mas ainda não foi o luto, só o luto. Foi toda uma rigidez que eu construí numa existência onde dava o que não recebia, onde não respeitava os meus limites, onde a criança abandonada queria ser vista sendo disponível incondicionalmente. A minha artrite mostrava para mim que eu confundia a gratidão com dívida. A artrite mostrou para mim que quando a gente não tem o que fazer, como eles disseram, boy,
boy, né? A artrite mostrou para mim que eu não tenho que ser perfeita, porque como terapeuta, mentora e trabalho com canalizações, muitas vezes eu tenho respostas ou entendimentos, nem respostas, mas entendimentos para o outro e para mim. E tudo bem também se eu não tiver entendimento para o outro, e tudo bem também se eu viver um silêncio onde eu não tenho esse entendimento no momento para mim, nem as respostas prontas como eu queria ter para fazer o certo. A artrite me mostrou que eu me distraí profundamente numa existência onde o outro estava em primeiro lugar, e não é sobre egoísmo. A artrite me mostrou o quanto que eu carregava a culpa ancestral, e isso eu fui ver nas constelações, vidas passadas, hipnose, regressão. Ela me mostrou todas essas culpas embutidas que a gente carrega por uma existência e não faz nem ideia, e acho que a gente faz ideia, a gente não quer ouvi-las. A artrite me mostrou a flexibilidade. A flexibilidade de deixar com o outro o que é do outro. A artrite me mostrou que eu sou humana, e tudo bem se eu não sou vista pelo outro. A Dani que tem uma resposta, a Dani que tem um caminho. Não. E eu posso dizer para o outro, eu sou humana, eu sinto medo, eu tenho dúvidas, estou cansada, não quero, não está digno, não é bom para mim, não é bom para mim, não é digno para mim. E muitas coisas que a gente acha boa não é digno. Uma Coca-Cola, por exemplo, para mim isso não é, isso é ótimo, né? Você pegar uma Coca-Cola, nossa, geladinha, com um pãozinho torrado é muito bom, mas não é digno, não é digno. Então, dizer para o outro que aquilo não é digno para mim, que ele vai ficar no lugar dele. E tá tudo certo também. Enfim, tudo isso me levou à artrite. Um ano, no auge da pandemia, não tomei nenhum remédio, fui para 5 terapias integrativas, fui para pilates, fui para fisioterapia, reiki, fui para as ervas e sementes, que até hoje tenho mais de 30 potes de ervas. Hoje eu vivo com as ervas. Fui para a autoterapia, fui para as meditações e fui me reconectar. Fui me perdoar, fui me tomar. E 6 anos se passam e agora veio a pré-diabetes. Estou aqui com as minhas proteínas, meu café sem açúcar. Já diminuindo, não estou no remédio, porque primeiro eu vou curar o que precisa ser curado e depois, se precisar, o remédio. Mas ainda está controlável e eu vou fazer a minha parte. O que a diabetes, a pré-diabetes está querendo me mostrar, né? As mágoas que guardei, as informações que guardei de todas as traições, as vidas passadas que estão registradas aqui. E se me perguntar, não, aqui não tem nada, as minhas emoções estão limpas, mas não é sobre emoção, é sobre informação. A informação, ela fica lá nos teus registros. É um trabalho muito mais profundo. E aí, Dani, como é que faz? É uma jornada, não é um boleto que você paga e quita a dívida. E é porque nem é dívida, né? Mas não é instantâneo. E às vezes até pode ser, a depender do desligamento. Mas é um processo. O que me levou a essa ausência de doçura? E depois dos 50 mais, eu entrei numa crise existencial linda, perfeita, no último semestre. Que foi, nesses 6 anos, reconstruindo a vida, chegar em tudo que eu queria chegar, reconstruir tudo que eu precisava reconstruir com muita coragem, muita determinação e muitos embates, certamente. E quando eu cheguei ali, eu disse, tô vazia, tá tudo vazio, não tá fazendo sentido. Olha que doideira.
Meu Deus, que crise existencial. Eu não queria levantar da cama, eu achava que eu estava com depressão. E por que não também, né? Eu também tenho essa permissão. Mas não é sobre isso. É sobre... Eu sentia que não era depressão, mas a vida tinha perdido sentido. Porque minha filha já estava encaminhada na faculdade, minha casa já estava refeita, meu trabalho do grupo perfeito, seguindo. Sabe quando a vida está perfeita? Pois é, essa é a minha vida. E ao mesmo tempo estava um buraco. E depois de muitas meditações, porque é lá que eu vou me ouvir, porque está tudo dentro da gente, todas as respostas estão dentro da gente. E aí eu entendi que eu ainda não existia, que eu ainda estava sem estar em mim. E então eu precisava fazer coisas para mim, só para mim, sem ser o outro. A minha filha é o outro, o trabalho do grupo também é o outro, sou professora da Universidade Federal, também é o outro. Tudo bem, me preenche, sim, mas não é só para mim. Eu tô livre, eu fechei com todo mundo que eu tinha que fechar, os perdões todos. A minha filha, a minha casa, meus bichos, minha profissão, tudo perfeito. O que falta? Eu. Falta eu. E aí veio um insight muito legal, que em breve eu estarei gravando vários vídeos, que esse projeto é só meu, só pra mim. Que já é muito, né? Que já é grandão, porque apesar de eu ser pequenininha, eu sou enorme. E aí a vida retomou. E aí eu tô cuidando e tratando e curando a pré-diabetes, que é a ausência da alegria, a ausência... Certamente comer muito doce, mas não começou pelo doce, pelo carboidrato, eles são só gatilhos. O que falta em você, aonde você se deixou, aonde você se fatiou para caber, tudo que você precisou parar para cuidar por responsabilidade de escolhas, do que você escolheu. E quando fecha, o que sobra, o que fica, não é nem o que sobra, é o que verdadeiramente fica, porque não é sobra, você não é sobra, eu não sou sobra. Foi que eu entendi, eu sou o principal, eu sou protagonista. E se eu sou protagonista, então é isso que eu vim dizer sobre curar-se. E em breve estarei gravando o vídeo do meu novo projeto. Meu lindo e simples projeto, junto à natureza. Em breve, me sigam. Fica aí essa reflexão sobre curar-se e a finalidade da doença. Se você não cura corpo emocional, físico, espiritual e psicológico, esse corpo físico, ele tem que estar junto com o emocional, psicológico e espiritual, para que o corpo físico, que já foi danificado, receba todas as informações da cura. Caso contrário, você só tira os sintomas e ele vai alternando no seu corpo físico, porque são as informações somatizadas. E toda doença, até tua unha encravada, é uma informação que precisa ser limpa, esvaziada. Ou várias informações, porque não é só uma coisa, imagina. Olha, quantas vidas passadas você já teve, e toda vida passada você tem um sistema familiar. Essa vida, e você tem um sistema familiar, constelação familiar é fantástico, façam constelação. Façam várias práticas integrativas, o reiki, meditação guiada, trilha, vá para a natureza, para se conectar no silêncio da natureza. Porque é só no silêncio que você encontra você se escuta. Você se escuta. Porque no barulho a gente escuta a mente, no silêncio a gente escuta o coração. E é lá que habita você. Eu me chamo Dani Corbett, e se toda essa informação ressoou com você, se inscreva no canal, deixe um like, reproduza, a depender da sua mídia que você esteja recebendo. E viva a doença. Mas lembre-se, não precisa chegar até lá. Mas se ele chegar,
que ela seja vista com gratidão, para você fazer o caminho inverso e verdadeiramente voltar para casa, para sua casa.